situação que eu também converso muito com as pessoas e tem muitos jovens e universitários mesmo que não têm esse entendimento, como fazer o curso, qual a possibilidade. Eu acho que isso é pouco difundido, isso eu acho que requer uma divulgação maior, até para que aquele estudante que não tenha o curso superior completo, mas que tenha formação de segundo grau, ele possa estar pensando num curso técnico, por exemplo, porque hoje em dia muitos correm atrás do diploma, né, o Valdir? Só que o mercado é restrito. Como fazer? Então eu acho que é vital, é fundamental que tenha essa capacitação. Muito bem, nós iremos a um breve intervalo. Quero destacar aqui e agradecer desde já a presença do Daniel Camilo, que hoje acompanha aqui o Pode Ir Na Hora. Obrigado aí pela presença, Daniel. E iremos a um breve intervalo e na sequência falaremos um pouco mais das políticas públicas da nossa cidade. TV Com Debate, todos os dias, na verdade, com você. Estamos de volta com o TV Com Debate. Lembrando que você pode mandar seu e-mail para debate@tvcomsantos.com. debate@tvcomsantos.com. Valdir, acabo de ler aqui no portal, falando de uma notícia, agora à noite, acabou de acontecer, a reforma eleitoral favorece candidatos com pendência judicial. Vou repetir. Reforma eleitoral favorece candidatos com pendência judicial. O texto da reforma eleitoral aprovado nesta quarta-feira, agora à noite, da Câmara dos Deputados, facilita a vida de candidatos considerados inelegíveis por alguma pendência judicial. Um destaque ao texto base, aprovado durante a noite de hoje, prevê que caso uma decisão judicial favorável seja emitida após o período de registro, o candidato passa a ser considerado elegível. Os deputados ainda estão votando outros destaques da proposta. O texto que foi aprovado diz que quando houver uma alteração posterior em favor do candidato, ele, que não poderia concorrer, passará a poder concorrer. Explica o relator da matéria, o deputado Flávio Dino, que é do PCdoB Maranhão, mas ele, relator, ele foi contra. Eu acho que gera muita insegurança política, não só para o eleitor, mas para o candidato adversário, no caso. Por isso que eu preferi, no texto do substitutivo, colocar um marco objetivo, que era a data do registro. Isso foi derrotado. Valdir, na condição de político, quando você vê essas notícias, a questão do Senado, e aí você tem a opinião pública, é difícil combater e procurar mostrar que existem bons políticos, que as leis existem e podem ser aplicadas, mas quando chega lá dentro do Congresso Nacional, e aí acaba aprovando uma questão que favorece somente a classe, quando vem se falando do candidato, a questão da ficha limpa, quando fala a questão que vamos mudar essa questão do Congresso, temos eleições o ano que vem, ter atenção com relação ao seu candidato, e aí vem uma notícia dessa que vai estar nos jornais estampados amanhã pela manhã, mas como o programa é ao vivo, nós temos essa condição de estar levando já essa informação ao telespectador, TV Com Debate, essa notícia aí dizendo que houve essa votação e foi aprovado esse destaque aí do texto básico. Como é que você avalia isso? Como é que você assimila essas questões como isso ocorre? Porque acaba atingindo diretamente aquele político, aquele que faz a política, que procura fazer o correto, o bem, mas infelizmente isso acaba realmente denigrindo a classe política. Flávio, essa questão, eu costumo dizer, Zé Ricardo, que muitas das vezes o governante, os políticos, como as pessoas que estão em casa agora sabem muito bem, deveria pegar o exemplo com a sociedade, com o povo, com o empresário que está nos ouvindo agora, com o administrador de empresa, as pessoas que praticamente traz o desenvolvimento e a riqueza desse país. Por que eu costumo dizer isso? Porque hoje, para você contratar um funcionário, você faz uma ficha do funcionário, antecedente criminal, o número do telefone, aonde ele mora, o que ele faz, o que ele deixou de fazer. Investigação social. Uma investigação social. E quando você vai contratar, você como governo, uma empresa vai participar de uma licitação, tem aquele edital de licitação, fazendo todas as exigências. Para você comprar um caminhão, você precisa de certidões negativas na Receita Federal, no INSS. Você tem que ter uma conduta praticamente de exemplo para todo o segmento. Agora eu fico me perguntando, a sociedade, ao ver uma notícia dessa, ela vai votar praticamente num político no qual ela não conhece a sua
ficha deles. Mas muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas a informação está aí, o meio de comunicação, nós temos internet, mas não são todos que têm essa comunicação. Nós não podemos levar a comunicação para as pessoas, dela entender de um assunto, para que ela se faça pesquisa. Nós, como governo, nós como instituição, nós temos que dar a publicidade dos autos. Hoje a pessoa vai para uma urna praticamente e não conhece o perfil. Então nós temos que aprender, o Congresso Nacional, o Senado da República tem que aprender através das pessoas, através do empresário que está em casa nos ouvindo agora, através dos segmentos que precisam da documentação para você analisar. Hoje as pessoas vão para a urna praticamente, Flávio e Ricardo, sem conhecer praticamente o perfil daquelas pessoas. E quando se fala em reforma política no Brasil, você que está em casa nos ouvindo agora, você fica se perguntando, mas o próprio sistema, como é que é isso? O próprio sistema vai fazer uma reforma dele mesmo? Dentro de casa vai se trazer a solução? O que nós temos que fazer uma reforma política nesse país não é a reforma que eles estão fazendo lá, dizendo que hoje você pode usar o Twitter, que hoje você pode usar o blog, que hoje a pessoa física pode depositar para a internet. Não é essa reforma política que a sociedade espera. A reforma política que a sociedade espera é acabar com esse sistema proporcional, que praticamente só países no mundo, acredito que não dê a palma da mão, que países têm esse sistema proporcional, no qual um governante, um candidato, no meu caso, tive 4.000 votos, quase 4.000 votos não fui eleito, aonde as pessoas com menos de 1.800 votos foram eleitas. Nós temos que fazer uma reforma política para acabar com o sistema proporcional. Muito se fala do financiamento público de campanha, de o próprio governo financiar as campanhas políticas. O porquê que não se faz o financiamento privado de campanha? Como que seria isso? Vamos colocar um limite. Você só pode receber da empresa até esse número X de dinheiro. O porquê que o governo tem que dar essa questão? Hoje no Brasil, você se faz eleição em 2 anos. Nós temos que fazer um sistema universal de eleições. Acabar com esse negócio de 2 em 2 anos ter eleições. Saímos de umas eleições no ano passado. O ano que vem vai ter a Copa do Mundo e a eleição também. Passou mais um ano, vai ter eleição de novo. Então, praticamente, é um país que você está discutindo. Hoje o governante se elege, vamos pegar um exemplo, as pessoas se elegem a vereador, seu Ricardo, e já está pensando na candidatura de deputado estadual. Se ele não for eleito deputado estadual, ele volta a vereador. Se você faz um critério de uma reforma política universal, a pessoa vai ter que escolher. Só disputa um cargo. Ou eu saio a vereador, ou eu saio a presidente da República. Porque já tem muitos candidatos que até candidato a senador, sai candidato, aí perde para o Senado e volta a ser. Isso tira a oportunidade de trazer a verdadeira oxigenação da política brasileira. E a reforma política, eu acredito que seria uma reforma política emanada pela sociedade. Uma reforma política realmente que venha das ruas, que venha das pessoas. Porque o próprio sistema que participa, o Congresso Nacional, fica em suspeição para levar para a sociedade. Muito bem. Zé Ricardo, como é que você avalia, como você recebe essa notícia? Você não tem conhecimento também, está tudo mudando. E essa posição do Valdir aí, o pensamento dele, a questão de acabar com a proporcionalidade, a eleição única de 4 em 4 anos, de presidente até vereador. Eu acho, Flávio, é uma notícia infelizmente lamentável. Eu acho que a gente assiste mais uma demonstração como outras demonstrações, né, dos pares, né? Ali entre eles acabam fazendo aqueles acertos, né? Hoje eles aprovaram a não punição ao deputado do Castelo, né? Dimar Moreira. Então, olha, ficou dito pelo não dito, ele não era tão culpado assim. E o que o Valdir coloca é correto. Eu fico analisando. Tinha uns sites aí e tal no Brasil que acompanhava a vida do candidato, seja do vereador, do prefeito, do deputado, e que se ele tinha alguma irregularidade, isso era colocado. Agora eu me pergunto, para o eleitor que chega lá nas urnas e tal, que ele desconhece a vida do candidato dele, e depois ele se depara com uma ação que ele está inelegível por algum motivo. Então eu fico pensando, como é que um candidato ele é elegível agora, daqui a uns tempos ele vai a julgamento por alguma ação que está tramitando, aí ele se torna inelegível e perde o mandato. Ou seja, o eleitor que apostou suas fichas naquele candidato, ele fica sem a referência, sem a representatividade. Então eu acho que é uma decisão lamentável. Eu acho que mais uma vez a nossa Câmara aí dá um péssimo exemplo, principalmente cada vez mais